Então eu vou começar, né, para aqueles, né, que não me conhecem, vou me apresentar, passar alguns elementos-chave das descrições, né, de cirurgia, comentar sobre a extensão delas, alguns distratores, né, que são muito comuns, né, quando a gente acaba realizando as descrições e que são pegadinhas mesmo e que fazem com que o resultado, né, da descrição não seja aquilo que a gente esperou inicialmente. E ao longo de toda a apresentação eu vou sempre dar uma pincelada, comentar sobre o que o Conselho Federal de Medicina fala, o que eles se posiciona com relação a cada um desses elementos-chave, né, que fazem parte da descrição da cirurgia. Então, para aqueles, né, que não me conhecem, eu sou o professor Juliano Mendes, né, de Curitiba. Então, eu sou professor já há algum tempo, sou cirurgião cardiotorácico. Trabalho nessa área já há praticamente 20 anos. Faço descrições de cirurgias há mais tempo do que isso e certamente, né, hoje em dia a descrição da forma como eu faço é bem diferente, né, da forma como eu fazia, né, anteriormente. Então a gente acaba deixando alguns elementos, né, que não são tão importantes, né, a gente acaba sendo um pouco mais objetivo para justamente deixar lugar para aquilo que realmente importa nas descrições. Né? E também é bem importante, né, saber que descrição é um ato médico que qualquer um que participe da cirurgia tem que estar habilitado a fazer, seja o cirurgião principal, seja o residente, seja o acadêmico de medicina que está auxiliando cada procedimento. Vou dividir essencialmente em duas partes, né, que são, ao meu ver, né, são bem separadas, né, na descrição, que é o cabeçalho, que tem informações que são muito importantes e depois que muitas vezes, né, são até negligenciadas essas informações, e depois vamos para o corpo da descrição propriamente dito. Tá? Com relação ao cabeçalho, ele tem algumas, né, variações que são muito particulares conforme a instituição que ele está, que vocês estão participando da cirurgia. Então, na maior parte das instituições, vocês vão encontrar formulários prontos já. Seja se a descrição for feita manualmente, tem uma folha impressa já com o cabeçalho, com os campos para serem preenchidos, ou se a descrição será feita de forma eletrônica, tá? Então já com o arquivo para ser preenchido pelo próprio sistema. Então isso varia conforme a instituição e é bem importante, né, que vocês tenham contato com esse jeito, né, da instituição, né, fazer logo de cara, quando vocês têm a primeira entrada no centro cirúrgico, para que justamente isso seja, assim, assistirem de letra essa parte da identificação de onde está o formulário e como deve ser feita a descrição. O primeiro ponto bem importante é a identificação do paciente. Tá? Alguns hospitais utilizam, né, etiquetas que você pode só colar na parte da identificação, ou você preenche manualmente ou preenche pelo sistema. A identificação tem que ter muito cuidado com relação aos homônimos. Então precisa colocar sempre o nome completo do paciente, né? Nunca esquecer disso, e sempre colocar o registro do hospital, né? Então o número de cadastro do hospital que aquele paciente, né, está sendo operado. Então são números, né, que são pessoais, e isso faz bastante diferença. Às vezes essas coisas, né, que até eu vou comentar, elas parecem meio óbvias, mas quem já fez trabalho científico, quem já fez busca de prontuários, quem já olhou descrições de cirurgia de forma retrospectiva, sabe que essas identificações e essas informações se perdem, né? Então, numa cirurgia, né, mais urgente ou uma cirurgia mais tarde do dia, às vezes essas informações são deixadas de lado. Tá? Então, não pode, de jeito nenhum. Então, precisa ter bastante cuidado com relação à identificação. Outro ponto que é bem importante é com relação à equipe. Tá? A equipe de cirurgia ela está
contemplada para todos que tiverem contato com o paciente. Tá? Então, todos aqueles que tiveram contato com a cirurgia em si precisam estar listados na descrição do procedimento. Tá? Então, normalmente, né, quem que vai estar lá? Vai estar o cirurgião titular, os residentes que estiverem operando, se houver, os acadêmicos de medicina que participaram do procedimento, que entraram em campo, o instrumentador cirúrgico, né, então precisa estar colocado o nome. É um hábito colocar normalmente do acadêmico e do instrumentador só o primeiro nome, tá? Então esse não é um hábito bom. Então, nome completo, por favor, nome completo de todo mundo. E também da equipe de anestesia. Tá? Então, a equipe de anestesia tem contato direto com o paciente, então se o anestesista titular está listado, se tiver residente de anestesia também precisa estar colocado lá. Outra informação que é muito importante é o diagnóstico pré-operatório. Então, todo paciente que vai para uma operação, qualquer uma que seja, ele precisa ter um diagnóstico presumido. Então, na verdade, toda aquela investigação que foi feita, que culminou, né, com a indicação de uma cirurgia no pré-operatório, ela culmina com um diagnóstico de presunção. Esse diagnóstico precisa estar listado na descrição da cirurgia. E muitas vezes esse diagnóstico vai ser diferente do diagnóstico pós-operatório. E nesse caso, o diagnóstico ele precisa ser posto. Então, por exemplo, se é uma cirurgia de emergência de um paciente com abdômen agudo e ele vai ser submetido a uma laparotomia exploradora ou uma laparoscopia, uma videolaparoscopia, precisa-se ter uma noção do que vai se encontrar lá e depois daquilo que foi encontrado. Então, por exemplo, o diagnóstico pré-operatório pode ser por exemplo, abdômen agudo obstrutivo? Pode ser, porque depois, no transoperatório, você vai confirmar essa informação e se for realmente obstrutivo, vai ter a causa da obstrução. Por exemplo, se foi uma abdômen agudo obstrutivo por um tumor de cólon que está em estágio avançado, o diagnóstico pós-operatório vai ser, né, de neoplasia de cólon. Tá? Então, isso precisa estar listado, né, os dois. E com relação à cirurgia realizada, também é bem importante que ela seja o mais preciso possível. Se a gente coloca, por exemplo, essa informação de que é uma laparotomia exploradora, e essa laparotomia exploradora ela vai culminar com outro tipo de procedimento, esse outro tipo de procedimento precisa estar descrito. Então, por exemplo, a laparotomia exploradora é só o início de tudo. A partir do momento, né, que você entrou na cavidade, né, abdominal do paciente, você identificou, por exemplo, que tinha uma úlcera perfurada, então a cirurgia ela já deixa de ser, né, a laparotomia exploradora, né, para ser justamente uma gastrectomia ou a correção, né, que for necessária para o tratamento, né, do diagnóstico que foi identificado. Tá? Uma outra informação que é bem importante é colocar o tipo, o caráter, né, da cirurgia. Então, se ela é do tipo eletiva, ou se ela foi feita em regime de urgência, ou foi uma cirurgia de emergência. Porque isso tem implicações, né, que são implicações até legais. Diferente, por exemplo, quando vocês analisam, né, as taxas, né, de infecção hospitalar, por exemplo, relacionadas à cirurgia, se você está lidando, né, com cirurgias, né, que foram feitas de forma eletiva ou cirurgias que foram feitas de forma urgente ou em emergência. Tá? Então são riscos de infecção diferentes. Então, para você saber que era uma infecção talvez até esperada para aquele padrão de paciente, para aquele padrão de caráter da cirurgia, isso precisa estar bem claro na descrição. Tá? E da mesma forma, do ponto de vista legal, qualquer informação relacionada a qualquer paciente só tem validade o que estiver escrito. Tá? Então, se
precisa-se saber o que aconteceu em determinado procedimento, em determinada cirurgia. Quem tiver essa curiosidade ou essa necessidade de investigação vai justamente recorrer ao documento oficial, que é a descrição da cirurgia. E nesse ponto agora, também acho que é bem importante, né, ser colocado para vocês, que a descrição ela não é do hospital, a descrição ela não é do médico, tá? A descrição ela é do paciente. Então o paciente ele tem livre acesso a qualquer documento do seu internamento. O hospital, a clínica, o local onde for feito, né, qualquer procedimento, ele só é responsável pela guarda desses documentos, mas a propriedade em si é do paciente. Sendo assim, se o paciente desejar saber o que foi feito, né, na sua cirurgia, ele requisita, né, para o arquivo do hospital, né, cada um tem o seu protocolo, e ele tem acesso ao documento oficial da sua cirurgia. Então, tudo aquilo que estiver escrito ali, vocês também têm que imaginar que o paciente pode ter acesso. Tá? E que o paciente vai ler aquilo. Então, da mesma forma que tem que ser o mais científico possível em qualquer informação que se coloca na descrição, precisa-se também ser o mais correto possível e usar os termos mais precisos também possíveis, porque o paciente pode ter acesso, né, claro, e ler aquilo que ocorreu. Né? Então, isso é bastante, né, peculiar nas cirurgias de emergência. Tá? Então, nas cirurgias de emergência, às vezes utiliza-se termos, né, na descrição que não são bem colocados. Né? Então, por exemplo, né, um paciente que teve um ferimento por arma branca tal, e de repente está lá que a faca era um facão gigante, né? Ou, por exemplo, que ele sofreu lá um ferimento por arma de fogo e a bala explodiu dentro, ou queimou tudo que estava lá, ou usar termos mais coloquiais. Tá? Então, não. Sempre usem os termos mais científicos, né, e precisos, né, possíveis. O próximo item, né, do cabeçalho é a data de realização. Tá? Também parece óbvio, mas encontram-se muitas descrições, principalmente em cirurgias sequenciais. Então o paciente foi submetido, né, a vários procedimentos, né, dentro de um mesmo internamento, e você acaba perdendo a ordem até lógica, né, do que aconteceu, porque a data às vezes foi simplesmente esquecida. Nos prontuários eletrônicos, né, a maioria deles já coloca a data automaticamente. Tá? Então, data e horários são feitos já pelo sistema. Até o próprio enfermeiro de sala já insere os horários, né, de início e término da cirurgia no sistema, e quando vai preencher isso já está pronto. Mas não são todos os lugares assim. Então isso tem que ter bastante cuidado. Tá? Então data não pode esquecer. E horário de início e término são horários de início e término da cirurgia em si, não da anestesia. Tá? Então a anestesia ela sempre inicia bem antes do que a cirurgia em si. O horário de início da cirurgia é tido, né, como a incisão da pele. Tá? Então a incisão da pele é o marcado horário de início, e o horário de término é a realização do curativo. Tá? Então esses são os horários, né, que marcam início e término. Com relação ao próximo item, né, então anátomo-patológico e exames radiológicos, né, que sejam feitos, né, durante a cirurgia, precisam estar listados. Então, primeiro, se eles foram realizados, e segundo, qual foi o resultado. Então isso vai já no cabeçalho. O anátomo-patológico é principalmente, por exemplo, naqueles pacientes em que tem uma suspeita de neoplasia, e é preciso saber qual que foi o elemento que foi encaminhado, a peça, né, cirúrgica, né, que foi encaminhada para exame de congelação,
e para já ter o resultado na hora, se aquilo era maligno ou benigno e qual que foi o desenrolar, né, da cirurgia conforme aquele achado. Então isso é bem importante. Então, se um paciente tem suspeita de neoplasia e durante o exame foi realizado uma coleta de uma amostra, né, para exame de congelação, então o exame anatomopatológico, né, transoperatório, o resultado precisa estar listado aqui. E os exames radiológicos, né, então, principalmente nas cirurgias ortopédicas, né, em outras cirurgias, né, que precisa de radioscopia, como por exemplo cirurgias vasculares, cirurgias endovasculares, etc., também precisam ser colocados os achados, né, aqui já no cabeçalho. Próximo ponto, que também é bem importante, é com relação às intercorrências. Tá? As intercorrências, elas podem acontecer em qualquer cirurgia, isso independe, né, da nossa vontade, claro, só que elas precisam ser claramente colocadas. Elas não precisam nem ser valorizadas demais, mas muito menos nem valorizadas de menos. Tá? Então não pode ter omissão, né, de forma alguma. Então, por exemplo, se o paciente, né, durante uma cirurgia teve uma ruptura de um vaso de grande calibre e teve uma hemorragia, e essa hemorragia levou a um choque hipovolêmico com instabilidade hemodinâmica, isso precisa estar colocado na intercorrência. Tá? Então, intercorrência, né, ruptura de veia cava inferior com hemorragia de grande volume, choque, e prontamente revertido com, por exemplo, ressuscitação volêmica e clampeamento dos vasos. Tá? Então, intercorrência, né, precisa ser posta. Isso é importante para o paciente e é importante para quem participou da cirurgia também. Tá? Então, tudo que é corretamente descrito, a credibilidade, né, é muito maior, principalmente, né, quando acontece algum problema. Então, do ponto de vista, né, legal, também reforço, né, mais uma vez, né, que o CFM recomenda, né, que tudo aquilo que aconteça durante a cirurgia seja registrado no prontuário. No caso, né, a descrição cirúrgica. Nesse sentido também, muito comum pacientes que fazem cirurgias eletivas, às vezes cirurgias, né, de um dia de internamento, por exemplo, cujo prontuário é apenas uma cópia da descrição. Tá? Então não tem anamnese, não tem exame físico, não tem a admissão do paciente, tem uma descrição da cirurgia extremamente sucinta e não tem nem a evolução pós-operatória. Tá? Então isso é bastante comum e isso é alvo, né, de trabalhos, né, bastante sistemáticos, né, dos CRMs, né, justamente para conseguir garimpar essas informações nas ações que possam vir a ter a equipe envolvida no procedimento. Tá? Então o prontuário precisa estar completo e a descrição precisa estar colocada, né, nos termos corretos. A avaliação pré-operatória precisa estar e pós-operatória também. A maioria dos hospitais também coloca um campo destinado a transfusões, né, de sangue. Tá? Então, como as transfusões, né, têm relação direta, né, com possíveis intercorrências pós-operatórias, precisam estar colocadas aqui. Vocês podem até me perguntar assim, não, mas por que coloca transfusão, né, na descrição da cirurgia se quem faz isso é anestesista? Tá? Então, assim, a descrição do anestesista ela é muito mais detalhada com relação às drogas utilizadas, doses, monitorização que acontece durante a cirurgia, os gráficos, né, que são feitos, né, durante a cirurgia na ficha de anestesia. Então ela é uma ficha bastante complexa, de uma leitura relativamente complexa, muito diferente da descrição da cirurgia. Na descrição da cirurgia você vai direto ao ponto, né? Então se você tem um item relacionado a transfusões, lá vai estar colocado. Você quer saber quanto que foi? Então se foram 2 concentrados de hemácias, né? 500 ml de plasma fresco para contenção de um distúrbio de coagulação e uma hemorragia transoperatória, no campo das transfusões vocês já colocam.
tá? Então isso é bem importante. Às vezes não tem espaço, né, para colocar, né? Se não tem espaço para colocar, vai no corpo da cirurgia, no corpo da descrição. Tá? Então, não necessariamente no cabeçalho, mas no cabeçalho vai a menção que foi realizada a transfusão, se foi o paciente politransfundido durante a cirurgia, daí no corpo da descrição coloca exatamente tudo aquilo que foi usado. Isso é bem importante, porque, por exemplo, o paciente no pós-operatório ele tem um distúrbio de coagulação, ele está instável, precisa-se saber o que aconteceu durante a cirurgia, porque a gente sabe que quanto mais transfusões o paciente recebe, maior é a reação inflamatória que o paciente terá e maior a chance de ele desenvolver complicações relacionadas à transfusão, como trale e outras síndromes, tá? E saber também nos distúrbios de coagulação para que lado ir numa situação de urgência, precisa saber aquilo que já foi usado, aquilo que foi usado teve efeito, aquilo que foi usado não teve efeito. Então, por exemplo, partir para o uso, né, de plasma fresco, sendo que já foi usado e o paciente não teve resposta durante a cirurgia, talvez não seja o mais correto a ser feito. Tá? Então isso entra na análise, entra nos diagnósticos, né, diferenciais, e essa informação precisa estar fácil. Então é pegar a descrição e ter acesso já a isso, se ocorreu ou não, né, essa questão da transfusão.